próprio Resident Evil Code Veronica. Diretores de Resident Evil 2 e Resident Evil 4 estão no comando e, né, tá tudo pegando fogo. Vou falar tudo nesse vídeo de hoje pra vocês, vamos lá. Primeiro, gente, esse update aqui grande pro mês de março de 2026 foi soltado de que Resident Evil Code Veronica, na verdade, tem um potencial tão grande pra ser o maior remake já feito. Maior até do que os outros remakes que já saíram. Inclusive, teve os remakes do Resident Evil 2, que por sinal é um grande remake. E claro, o maior de todos pra mim, que é o do 4, que também ficou incrível demais. E o Dusk Golem também confirmou de que nada vai ser cortado. Eles não pretendem tirar absolutamente nada dos remakes, apenas expandir, algo como aconteceu lá no Resident Evil 4, que por sinal foi muito bem visto. Só que tem alguns pontos específicos que eles vão mudar, que é justamente em alguns personagens, em algumas coisas que talvez eles vão reimaginar. Especificamente falando do Steve. Parece que o Steve, né, gente, pelo que que deu a entender, vai ter uma reimaginação nele, porque pros padrões atuais vão deixar ele mais sério, até mais sombrio e um pouco mais frio. Eu não sou tão a favor de mudanças de características de personagem, né? Pelo menos características que eu falo no termos do personagem ser, porque eu acho que é legal manter fiel, mas como foi o caso da Ashley, lá do Resident Evil 4 original, muita gente não gostava tanto daquela Ashley, e a pessoa da Capcom reimaginaram ela e colocaram ela muito melhor no Resident Evil 4 Remake. Então, cara, se seguir por essa linha, eu aprovo demais, porque se for pra deixar o personagem no caso que é o Steve, melhor do que o que ele era antes, pra mim, sou super de acordo. Agora, se for tirar pra criar coisa nada a ver, gente, e até coisas que não fazem nem sentido do personagem, aí eu já não apoio nada, nem um pouco. Eu acho que pros moldes atual, o Steve pode ser uma boa, dar uma reimaginada nele. Só que eu espero, né, gente, que façam isso bem feito, porque senão pode ficar assim ruim. Como eu tô falando, se seguirem os moldes da Ashley, cara, vai ficar muito top. Mas a Capcom parece que já deixou isso claro, né? Vão reimaginar ele e vão deixar ele mais sério, né, e mais sombrio. Ou seja, não vão deixar ele tão como ele era antes lá no clássico. Pode ser que isso funcione sim, gente. Funcione bem, na verdade. Porque vai até dar mais profundidade ao personagem, mais personalidade pra ele. O que eu acho que faltava isso. Agora, em termos do jogo no geral, gente, 100%. Ou seja, só upgrade, gente, só expansão. E o anúncio ainda pode rolar ainda esse ano. O lançamento ainda pode ser que aconteça na primeira metade de 2027. Ou seja, talvez o jogo pode ser anunciado bem no finzinho desse ano. Só que detalhe, tá, gente? Quem tá confirmando isso, na verdade, são os insiders, né? Ainda não teve nenhuma confirmação oficial da Capcom. Mas, ao que tudo indica, isso está muito próximo. Agora imagina aí a Engine com a prisão de Rockford gigante e naves naqueles moldes lá do Resident Evil Code Veronica, só que com os gráficos atuais, esses gráficos que vocês viram aí no Resident Evil Requiem. Então, cara, vai ser absurdo esse jogo. Agora, os diretores lendários, e isso vai mudar muita coisa. A cereja do bolo, gente, é justamente os diretores, Kazunori Kadoi e Yasuhiro Ampo, os mestres que fizeram o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 4 Remake. Eles assumiram o posto de fazer o Resident Evil Code Veronica segundo o Dusk Golem. Ele postou isso no dia 20 do 3. Ou seja, gente, pra quem não sabe, esses caras simplesmente fizeram os melhores remakes de Resident Evil de todos os tempos. Eles fazem parte da equipe 1 da Capcom, né? Aquela equipe que faz aqueles arquivos, aqueles jogos maiores. Então por que isso é insano? Porque o Resident Evil 2 trouxe tensão pura. Resident Evil 4 foi revolucionário na ação. Inclusive foi tão bem feito que até hoje, né, usaram isso agora no Resident Evil Requiem, que é um jogo que é a continuação. E ficou muito bom. Usaram, né, o sistema de jogo, o sistema mesmo da gameplay, o sistema de dano, o sistema de parry e muitas outras coisas. Tudo foi criado agora no Resident Evil 4 Remake e funcionou muito bem, ao meu ver. E agora, né, no Resident Evil 2 também, tá? Começou. E no Resident Evil 4 foi aprimorado e agora no Resident Evil Requiem foi expandido e, por sinal, encaixou demais. Então foi criado por eles. Porque, gente, a gente sabe que é uma mecânica bem fluida, tem puzzles muito bem feitos. O sistema de inventário também eu achei muito bom, também, por sinal. Você pode unir ferramentas, unir coisas específicas para poder formar outras, ou seja, deixando o jogo mais ainda naquela cara de survival horror, mesmo o jogo sendo um jogo totalmente de ação, que é o caso praticamente claro de Resident Evil 4 Remake, no caso, não Requiem, Remake. E agora o Resident Evil Requiem também, que bebeu dessa fonte e ficou muito bom. Então, gente, a gente vai esperar um jogo extremamente incrível aí, o Resident Evil Code Veronica. Eu tava sentindo falta desse sistema já, né, o sistema sendo usado pela Claire, cara, muito bom. Eu acho da hora a gameplay da Claire e agora a gente vai poder ver isso, né? Eu quero ver como é que vai ser o sistema de parry da Claire. Acho que vai ser bem nos moldes do Leon mesmo. Agora, uma escala grande, tem muita gente falando que esse jogo vai ser o maior jogo da franquia. Insiders dizem que o Resident Evil Code Veronica, na verdade, vai ser o maior jogo da franquia num geral.
Ou seja, vai ser o remake de maior expansão de todas, ou seja, com áreas maiores e expandidas. O foco justamente está nos personagens em si, como a Claire, a Wesker, o próprio Chris Redfield e também o Steve e os outros personagens também no geral que vão aparecer. E eles deixaram bem claro, não vai ter cortes, ou seja, o jogo vai estar todo bruto lá dentro, gente. Dentro total do jogo em si. E esse jogo vai ser completamente expandido, ou seja, como não vai ter corte, cara, os fãs, principalmente os fãs antigos, cara, vai ficar muito maneiro, porque a galera vai jogar a rodo. Então, pessoal, vai ser insano, se preparem. Comparado ao Resident Evil 9 Requiem, a comunidade fala justamente que vai superar na qualidade e na ambição. Resident Evil Requiem tem esse mundo bem complexo também, mas o Resident Evil Code Veronica pode ter uma prisão ainda maior. E né, a gente até falou no último vídeo que a Claire pode usar a moto dela em certas áreas, ou seja, eles estão falando que isso pode ser possível, né? Pode ser um sistema até reaproveitado que teve lá do Resident Evil Requiem, né? Que a gente não pôde controlar o carro do Leon necessariamente, mas talvez nesse jogo a gente vai poder controlar a moto da Claire, né? É um rumor, mas eu espero que isso aconteça, porque eu gostaria de saber como é que é, né? A gente poder usar um mundo semi-aberto dentro do próprio Code Veronica, usando a moto da Claire, cara, vai ser incrível. Pode não ser o maior jogo em termos territoriais, mas vai ser um jogo de grande impacto, ou seja, vai ser um remake que vai impactar demais. Ou seja, parece ser, sim, o melhor remake de todos os tempos. E parece que os testes internos estão dando muito positivo pro pessoal ali da própria Capcom, e vai ser coisa grande, gente. Muita gente tá falando, né, isso, tá falando que o jogo vai superar, né, os outros remakes que tivemos, né, o Resident Evil 2, o 3, o 4, né? Infelizmente a Capcom ainda não anunciou nada sobre o remake, né, sobre esse do Code Veronica, mas como eu tô falando pra vocês, gente, isso tá muito consistente, isso deve sair logo nos próximos meses, alguma coisa relacionada a isso, porque eu falo isso, né, quanto mais a gente vai se aproximando, né, dos tempos, aproximando mais os meses, mais vai saindo coisas. Quanto mais a gente vai chegando próximo de um anúncio, mais vai vazando coisas também, vai saindo coisas novas. Agora, o que esperar desse jogo, pessoal? Eu acredito que vai ser adrenalina pura, vai ter terror absoluto nesse jogo, principalmente por ser uma novidade, usando nos gráficos novos. Resident Evil Code Veronica vai ser um marco, gente, vai ser um marco gigante e vai ser um jogão, porque sim, esse jogo é um dos jogos favoritos de muita gente, então eles estão pisando sim em fogo e eles têm que tomar muito cuidado e entregar sim um bom remake, porque eu acho esse jogo fascinante de incrível, gente, e sim, ele tá entre um dos meus Residentes favoritos, então eu espero, né, pessoal, que seja um remake incrível, e eu acredito que vai ser, né, gente, porque a Capcom, pelo menos por ser os diretores especiais, os diretores que fizeram os jogos incríveis da franquia, né, principalmente na questão do remake, eu acredito que vai ser um jogão, pessoal, um jogão mesmo. Acredito que vai ter muito puzzle, vai ter muito zumbi também, e eu acredito que o survival horror desse jogo vai estar num nível bastante assustador, porque como vai ter áreas bastante escuras, eu espero que eles deixam nesse tom survival horror mesmo, então acredito que até a forma de organização, eu acredito ainda que vai ser o modo de pochete, ou seja, eu acho que não vai ser a maleta. Se for a maleta também vai ser bacana. Pode ser que seja a maleta, né, gente? Mas eu acredito que vai ser o sistema de survival, o survival, né? No caso, o que a gente viu ali da Grace e da Claire também, lá do Resident Evil 2 e do Leon também no início que começou. Pode ser que seja esse sistema, até falei nesse vídeo, um vídeo recente sobre isso. Mas se for a maleta, o que faz também bastante sentido, já que a Claire tá mais estruturada, tá mais firme, então eu acredito que possa ser a maleta. Eu acredito que possa ser a maleta. Mas, como a Capcom ainda tá querendo trazer o sistema padrão, então eu acredito que eles vão trazer o sistema mesmo de survival da pochete. Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Eu vou chutar, gente, eu vou acreditar que vai ser ainda o sistema da pochete, o sistema lá do survival que a gente viu da Grace. Então, pode ser que seja isso, né? Eu vou chutar nisso, mas a gente vai aguardar pra saber qual que vai ser. Mas então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês grandemente. Tamo junto, falou!